Falará o doutor Marcelo Henrique Ribeiro de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros, doutor procurador-geral em exercício. Senhor presidente, temos na mesa do Supremo Tribunal Federal para julgamento duas ADINs sobre leis estaduais, uma lei do Rio Grande do Sul e uma lei de São Paulo. Havia na pauta de hoje também a previsão de julgamento da ADIN 4066, que trata da lei federal e na qual se impugna diretamente o texto da lei federal sob a alegação de que seria inconstitucional aquela lei em razão de que não teria proibido uma espécie de amianto. A expectativa era de que todas fossem julgadas, mas como parece que por problema de quórum não é possível Problema de quórum, exatamente. Não é possível julgar de 4066, vamos então às ADINs estaduais. Sobre o amianto, o que nós temos a dizer inicialmente em termos normativos, ocorre o seguinte: no Brasil existe uma lei federal, a Lei 9055, de 1995, que proibiu todos os tipos de amianto, à exceção do amianto da espécie crisotila. Essa lei, então, disse, no seu artigo 2º, que o amianto crisotila poderia ser utilizado respeitando diversas condições que são expostas nos artigos subsequentes, 3º, 4º, 5º, é uma lei pequena, tem 12 ou 13 artigos, cheia de condições para a exploração do amianto do tipo crisotila, que é considerado mundialmente muito menos ofensivo do que o amianto do tipo anfibólio ou anfibólico. Muito bem, então temos lei federal sobre a matéria. Lei federal editada com base no artigo 24 da Constituição, na competência concorrente, né, que é de legislar sobre produção e consumo, proteção e defesa da saúde, conservação da natureza, defesa dos recursos naturais e proteção do meio ambiente. Não há dúvida de que a legislação aqui é concorrente. E é claro, sem querer ensinar o óbvio a tão doutas figuras do mundo jurídico, na competência concorrente, a competência estadual é meramente suplementar, supletiva. Ou seja, a lei estadual não pode contrariar a lei federal. Se contrariar diretamente, então a competência passa a ser, se admitir esse tipo de lei, passa a ser estadual e não é federal. Bem, o que acontece no caso? Como disse, a lei federal permite o uso de uma espécie de amianto sob severas condições de fiscalização e de cuidados para o trabalhador e para as pessoas de modo geral. A lei estadual do Rio Grande do Sul e a lei estadual de São Paulo proíbem a utilização do amianto. Ou seja, conheço até a posição doutrinária do eminente ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que é possível a legislação estadual, eventualmente, ser mais rigorosa do que a legislação federal a respeito de alguma matéria. É evidente que no campo da legislação suplementar é possível que o Estado edite uma lei atendendo às circunstâncias daquele Estado, criando, por exemplo, uma reserva em algum lugar. Mas aqui, no caso, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu no caso? Simplesmente a lei federal diz que pode, e a lei estadual diz que não pode. Quer dizer, a lei estadual aqui afronta diretamente a lei federal. Diretamente a lei federal. E eu principio também, senhor presidente, dizendo que existe, repetindo, que existe proposta perante o Supremo Tribunal, uma DIN contra a Lei Federal 9055. Então, a meu ver, com a devida vênia, seria impróprio, no âmbito de uma DIN, julgando matéria de lei estadual, apreciar-se incidentalmente, eventualmente, a constitucionalidade da lei federal, onde existe aqui no Supremo Tribunal Federal, quando existe aqui no Supremo Tribunal Federal, uma DIN para isso, foi instruída para isso, as partes se manifestaram, os amici curiae. Então, haveria esse primeiro problema. Seria, na verdade, um desvirtuamento do exame da ADIN de lei estadual. Muito bem. Quando, do julgamento da liminar no plenário da ADIN de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, em que não foi concedida a liminar, não foi referendada a liminar, afirmou-se em alguns votos que a Convenção 162 da OIT preconizaria o banimento do amianto. E assim, a legislação estadual, que proíbe o uso do amianto,
estaria mais de acordo com a Convenção 162 do que a própria lei federal. Isso seria uma justificativa para que prevalecesse, então, a lei estadual. Mesmo assim, com a devida vênia, me parece, com todo respeito, que seria estranho que o Estado de São Paulo, por exemplo, proibisse o amianto e o Estado de Minas Gerais, seu vizinho, permitisse. Que o Estado do Rio de Janeiro proibisse e o Estado do Espírito Santo permitisse. Quer dizer, está evidente que se trata de um assunto que tem que ser tratado com uma certa uniformidade. Claro, podendo atender às peculiaridades, mas não dessa forma tão radicalmente contraditória que pode chegar a tanto se permitir que os Estados legislem livremente. Pois bem, mas com a devida vênia, a Convenção 162 da OIT não impôs o banimento do amianto. Não impôs de maneira alguma o banimento do amianto. O que a Convenção 162 disse foi o seguinte: os países signatários que quiserem, que puderem banir o amianto, podem fazê-lo. Agora, aqueles que quiserem continuar produzindo, devem tomar cuidados, esses e aqueles, para que a saúde seja preservada. Isso é muito evidente na Convenção 162, muito evidente. Tanto que a maioria dos dispositivos dessa Convenção estabelece exatamente condições para o uso controlado. Ora, se a Convenção tivesse por escopo banir o amianto, para que ela teria vários artigos dispondo como deve ser o uso controlado do amianto? Não faz o menor sentido com a devida vênia. O artigo 1º, por exemplo, da Convenção, diz o seguinte: a presente Convenção se aplica a todas as atividades que implicam a exposição de trabalhadores ao amianto durante o desempenho de sua tarefa, admitido que eles serão expostos, porque não será banido. O artigo 3º, a legislação nacional deve prescrever as medidas a serem tomadas para prevenir e controlar os riscos para a saúde oriundos da exposição ao amianto, bem como para proteger os trabalhadores contra tais riscos. Ora, ou eu não estou entendendo a Convenção, que me parece clara, ou ela está dizendo que há de ser tomada uma série de cuidados para que se possa explorar o amianto. E o que fez a Lei 9055, que é a lei federal? Exatamente isso. A lei federal proíbe todas as espécies de amianto, que são várias, chamadas de anfibólicos, e permite apenas a produção do crisotila. Fixa inúmeras condições de fiscalização. Há uma regulamentação quanto à poeira do amianto que pode ficar em suspensão no ar, reduzindo muito a quantidade que era antigamente. Enfim, criando exatamente aquelas condições previstas na Lei 9055. Então, a Lei 9055, na verdade, senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, de maneira alguma está em desacordo com a Convenção 162 da OIT, que seria justificativa para permitir a legislação estadual. Então, está se vendo, com todas as vênias, que as leis estaduais, que os estados não têm competência para legislar sobre esse assunto, contrariando a lei federal que estabeleceu normas gerais. Podem até suplementar, atendendo às suas características, podem até, eventualmente, ter mais rigor, mas não podem contrariar a lei federal diretamente, porque senão a competência passa a ser estadual. Se ela pode contrariar diretamente, ela revoga a lei federal. Bem, passado, na verdade, senhor presidente, eu acho que os temas relativos, se o amianto faz mal à saúde, se o amianto não faz mal à saúde, se ele mata, se ele não mata, isso tudo, me parece, seria cabível discutir na DIN 4066, que discute a lei federal. Aqui está se discutindo competência só. Quer dizer, o Estado pode legislar ou não pode legislar. Acontece, e isso foi percebido pelo eminente ministro Marco Aurélio, quando deferiu a realização da audiência pública, que quando do exame da liminar, nesse Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal fez considerações, o ministro Joaquim Barbosa trouxe um voto, citando o doutor René Mendes, segundo as quais haveria problemas com o amianto, e entrou mais ou menos no mérito dessa questão, que, confesso, tormentosa para o Supremo Tribunal. Quer dizer, o Supremo Tribunal, e até duvidosa do ponto de vista da competência, o Supremo Tribunal vai examinar se o amianto faz mal ou não faz mal, se o crisotila, usado como pode ou não pode ser usado, se isso vai causar ou não vai causar males para a saúde do trabalhador, e aí vai decidir banir o amianto ou não, que é o que pretendem aqueles que sustentam essa tese, me parece extremamente delicado. Mas, de qualquer forma, ainda que rapidamente, porque o tempo não permite, eu queria apenas fazer uma breve
explicação sobre o que acontece com o amianto. Por que o amianto tem essa fama péssima? Amianto mata, amianto é horrível, amianto é péssimo. Por que tem essa fama péssima? Porque o amianto foi muito utilizado, principalmente do início do século passado até agora, principalmente no hemisfério norte, como isolante térmico. É um isolante térmico excelente, tanto para frio quanto para calor. Aliás, bombeiros, pilotos de Fórmula 1 usam macacões de amianto para não se queimar. Bom, como era usado o amianto nos Estados Unidos, na Europa nessa época? Era usado com jateamento, era um spray que era jogado nas paredes para que isolasse termicamente navios, prédios, era muito utilizado. Qual tipo de amianto era utilizado? O anfibólico, que segundo a Organização Mundial da Saúde é 500 vezes mais danoso do que o crisotila, 500 vezes mais. Qual era a suspensão de fibras no ar quando se jateava? Porque o amianto, é bom que se esclareça, ele só pode fazer mal se for inalado. Se for ingerido, não faz mal nenhum. O que pode fazer mal se for inalado. Qual era a suspensão de fibras no ar do amianto anfibólio, que tem 500 vezes mais toxicidade naquela época? Mais de 1.500 fibras por centímetro cúbico. Era uma coisa impressionante. E não tinha nenhuma proteção, não se sabia que fazia mal, se respirava aquilo diretamente. Anos e anos e anos e anos, assim acontecendo, começaram a surgir casos de doenças pulmonares terríveis. E aí foi descoberto que o amianto fazia mal. Com isso, houve evolução. Qual foi a evolução? Passou-se a usar um amianto, que é o amianto crisotila. Muito rapidamente, estou aqui já pressionado pelo relógio, mas muito rapidamente, o amianto crisotila é uma fibra mais flexível. É uma fibra que não fica no corpo humano. Ela é expelida, ela tem uma biopersistência, que é o tempo que a fibra fica dentro do corpo humano, de 1,3 a 2,4 dias. Enquanto que o anfibólio, senhores ministros, fica mais de 360 dias no corpo. Então, a exposição contínua ao anfibólio acaba causando realmente doença. Porque, e com aquela quantidade de fibras que era inalada, acabava causando doença. No caso do crisotila, como é a legislação hoje? Eram 1.500 fibras por centímetro, como eu disse. Como é a legislação hoje? A legislação hoje diz que é possível 2 fibras por centímetro cúbico do crisotila, que é 500 vezes menos tóxico. Se fizer a matemática, nós vamos ver o risco, qual é a diferença. Segundo ponto, por acordo coletivo de trabalho, hoje, qual é o nível de fibra em suspensão admitido e medido por órgãos autorizados e com fiscalização permanente? Qual é o nível que se permite na fábrica, na mina, de suspensão de poeira de amianto crisotila? Contra 1.500 do amianto anfibólico que era jateado, hoje se permite 0,1 fibra por centímetro cúbico. Quer dizer, a diferença é absurda. Na audiência pública, referida pelo eminente ministro Marco Aurélio, se mostrou claramente, com dados científicos, aqueles que querem o banimento do amianto, falam que há milhares de mortes, que as pessoas estão morrendo o tempo todo, e chegam a dizer que uma fibra de amianto inspirada mataria. Significaria, senhor presidente, que eu não estaria aqui fazendo essa defesa oral, Vossa Excelência não estaria aí presidindo a sessão, porque todos estaríamos mortos. O ser humano respira 15 mil fibras de amianto por dia. O ser humano tem, em cada consenso de Helsinki, estabeleceu que em 1 grama de pulmão seco, há 100 mil fibras de amianto, em pulmão de qualquer um. Quer dizer, o amianto está na natureza, nós estamos respirando amianto aqui agora, nesse momento. Só o excesso do amianto é que pode fazer mal. O excesso do amianto descontrolado, do amianto anfibólio. Então, dizer que uma fibra mata. Quer dizer, aí vem com dados alarmantes, há uma epidemia de doenças causadas por amianto. Eu, pessoalmente, vou fazer 50 anos, não conheço ninguém que tenha tido um problema de amianto. Agora, que fuma e teve enfisema, sujeito que fuma e teve AVC, aí isso eu conheço muitos. Conheço muito. Sujeito que bebe teve cirrose, também conheço. Agora, óleo diesel que está aí na rua, que faz mal, também sei. Agora, amianto, essa epidemia eu não vi. Em relação às mortes, se citam muitas mortes. Agora, o período, qual foi? Porque de 1980 para cá é que se passou a usar o amianto controladamente, a se usar o amianto crisotila, a lei de 95, as medições. Então, é uma diferença absurda entre o que era e o que é hoje. Por isso que os trabalhadores, os quais eu tenho a honra de estar representando aqui, Confederação Nacional dos Trabalhadores,
é que pleiteia que se continue usando o amianto no Brasil, porque não quer que acabem os empregos dessas pessoas. E, infelizmente, a Procuradoria do Trabalho e os magistrados do trabalho querem tirar o emprego dos trabalhadores da indústria do amianto. Eles não são desprovidos de raciocínio, de inteligência, para serem tutelados contra os seus interesses. Então, por isso, senhor presidente, pede e espera que sejam julgadas procedentes as ações. Obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Pelo interessado, governador do Estado de São Paulo.